lado certo e o lado errado às vezes é meio confuso. E o tema do vídeo de hoje será sobre o protagonista que passou dos limites. Vamos conhecer bem a história dele e o que causou tudo isso. Eu sou a Liz e seja bem-vindo ao Resumo UOL. Pega a pipoca e bora lá! Em uma época medieval onde a humanidade era oprimida pela presença dos titãs, fazendo com que essas pessoas vivessem dentro das muralhas com medo e desespero, havia um garotinho sonhador que tinha curiosidade de saber o que tinha lá fora. Mas em um dia, após um clarão no céu, apareceu um titã de 60 metros de altura, chegando a ser superior à altura das muralhas. Então isso fazia com que ele conseguisse ver dentro das muralhas. E no meio dessa confusão, esse titã destruiu as paredes da muralha, fazendo com que os outros titãs menores invadissem o local e devorassem todas as pessoas. E esse garotinho viu sua mãe ser devorada por um titã, sendo o seu maior trauma da vida. E esse é o começo dramático da história de Eren, o protagonista que quebrou o clichê das histórias de shonen. Aqui eu vou citar algumas razões pelas quais a personalidade forte e complexa de Eren deu lugar às suas ações um tanto quanto más e cruéis. Então ele saiu daquele garotinho fraco e ingênuo para um homem completamente obstinado, seguro dos seus ideais e extremamente forte. Desde a morte da sua mãe e dos companheiros que ele perdeu ao longo do caminho, a sede de liberdade de Eren permaneceu a mesma. E todos esses acontecimentos traumatizantes o fizeram ir em busca de uma resposta, que só pode ser alcançada pela destruição usando o estrondo, e com isso a imagem sobre ele poderia ser mudada. À medida que ele cresce, lutar pela liberdade tornou-se uma esperança alcançável, contra um mundo aprisionado nas muralhas. Seu ódio dobrou contra indivíduos maliciosos e os titãs que tentavam roubar a liberdade dele. Para Eren, esses vilões tiraram sua infância, sua casa, a sua família e a sua inocência. E o tempo todo ele permanece uma criança indefesa e fraca. E essas são algumas das razões pelas quais ele decidiu ingressar no exército com apenas 15 anos. E conforme ele cresce, Eren segura seu objetivo do extermínio de Titã, o qual ele acredita friamente que os titãs roubam a liberdade dos cidadãos vez após vez. A transformação de vilão de Eren realmente começou após o tempo de um salto de aproximadamente 4 anos, quando ele começou a ter uma maturidade, a pensar mais no futuro, né? Então, mas o que é o estrondo que eu mencionei anteriormente? O titã fundador é um titã único, cuja sua habilidade pode controlar todos os outros titãs através de modificações de memória e de composições corporais. Eren conseguiu acesso a esse poder por meio de seu irmão paterno, que tinha o sangue da família real. E assim, Eren inicia o ataque. E nesse evento fenomenal, titãs marcham pela Terra para destruir todas as formas de vida. E além disso, ele não foi capaz de permitir que os titãs da parede destruíssem a Ilha Paradis, o território de Eldia. E a destruição de Eldia? Por que essa sede de Eren querer destruir Eldia? Bom, para ser justa, a nação Eldian já está no meio de um holocausto terrível. Portanto, em sua mente, Eren considera o mundo inteiro como seu inimigo, onde todos os Eldians, incluindo os que vivem em Marley, são criminosos e incorrigíveis. Marley é uma nação do outro lado do oceano da Ilha Paradis, cujos cidadãos são fanáticos e se dedicam à mudança da forma da influência de Titã, e também ao poder das famílias Yeager e Brown. E assim o Eren considera essas vidas sem salvação, o que o leva a querer eliminá-los. Então, no arco de Marley, Eren realmente se transforma em um adulto, onde ele planejou seus ataques contra Libério,
sem a aprovação de Surtur. E Libério é uma cidade em Marley, que é a cidade natal designada para muitos dos guerreiros. Durante este arco, Eren se apresentou como um espião marleyano, disfarçando-se e usando o pseudônimo Eren Kruger. E ao se transformar em sua forma de titã, Eren devorou um nobre de Eldian, que está proclamando guerra na frente de uma audiência em massa. Depois de devorar esse nobre, Eren perseguiu os oficiais militares reunidos na plateia. E não havia mais como ter uma volta para Eren, porque ele já estava sendo considerado um vilão. E ele se tornou implacável, assim como ele pisou em pessoas inocentes na frente do palco, semelhante como os guerreiros esmagaram os seus inimigos alguns anos atrás. Na forma de titã, Eren também foi desonesto em Marley, porque o governo real escondeu a sua prisão do público. E quando isso foi revelado, que ele foi mantido em cativeiro, causou um conflito entre os militares e o público. Em capítulos recentes, foi revelado que Eren foi o cérebro por trás das mortes da família do governo real. Ele estava planejando manipular seu pai, Grisha, para assassinar as famílias para que os governantes da Ilha Paradis não existissem mais. Isso também nos leva a questionar se Eren realmente tenha mudado, onde tudo começou a mudar no capítulo 90 do mangá. A mentalidade dele mudou, os pensamentos dele mudou. Então, da infância à idade adulta, Eren tem vivido no que parece ser um mundo sem esperança. E como um soldado corajoso e emocional, ele foi mentalmente traumatizado, Teve suas emoções feridas, as suas frustrações estavam fadadas a alcançá-lo. E para reiterar nas suas próprias palavras de Eren, sempre fui assim, desde que eu nasci. Então aqui podemos entender que Eren não mudou. Ao invés disso, ele se tornou mais teimoso na erradicação dos titãs, no processo e na sua obsessão com liberdade e a sua importância para seu livre arbítrio. E ele torna mais ainda mutável. Isso só é ampliado por vários eventos perturbadores que ele passou. Então, aos 19 anos, o potencial mais distorcido de Eren de cometer hominicídio, que nada mais é que a extinção de seres humanos através de uma guerra nuclear, o torna verdadeiramente um anti-herói da série, mas não o vilão. É verdade que ele está criando eventos sequenciais para massacrar nações e destruir o mundo, mas isso também ocorre porque as nações estão mudando continuamente, levando Eren a alterar sua personalidade de protagonista a anti-herói. Ele sempre foi um homem que busca desesperadamente a liberdade contra os tiranos para salvar os seus entes queridos, e mesmo que isso signifique desistir da sua vida. Mas entender seus traumas de infância e ver suas inúmeras lutas e sacrifícios, especialmente após a Batalha do Distrito de Trost, deve nos ajudar a simpatizar com o seu caráter complexo. Eren começou como um menino com a vontade de acabar com os titãs para salvar a humanidade, mas assim, no final do dia, seu objetivo de exterminar toda a humanidade por pouco não foi concretizado. E essa é a história do pequeno Eren. É de fato um dos melhores animes e um dos mais assistidos. A história te prende do começo ao fim e aos poucos dá para entender o lado dele. O que dá para entender do anime é que alguém que não pode fazer sacrifícios nunca pode mudar nada. E quando temos de escolher, só esperamos que a nossa escolha seja a certa. E não se pode esperar um final feliz de uma história de terror. Bom, se gostou do vídeo, já dá o like e deixa um comentário com sugestões de próximos vídeos. Se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!